Entaro Nayon, Executor Taldarin, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Após mais de um mês sem postar vídeo nenhum, eu decidi dar uma pausa ali, interromper um pouco o guia do iniciante e trazer um pouco sobre essa série aqui, que é o guia do editor, que originalmente era para ser a primeira série aqui do canal, mas em função de que ia lançar o Legacy of the Void em poucos meses, né? E eu sabia que o editor ia sofrer muitas modificações. Eu achei que não ia valer muito a pena eu começar essa série naquela época. Mas se vocês forem ver ali os primeiros vídeos, eles são ainda da metade do ano passado ainda. Então eu meio que deixei essa série de lado quando eu comecei o guia do iniciante. Mas eu decidi então interromper ali um pouco o guia do iniciante e retomar essa série, que eu acho que ela tem um potencial a ser bem interessante. Que seria o que, né? Seria ensinar ali, trazer um tutorial detalhado de como usar o editor do StarCraft. Aqui eu já estou com ele aberto. Quem não sabe assim bem do que se trata, que esse guia, dá uma olhada, tem um vídeo de aula introdutória, que ele é do ano passado ainda. Daí dá uma olhada nesse vídeo ali. E daí depois se achar interessante, vai continuar acompanhando a série, porque eu vou partir agora daquele vídeo em diante. Então seria interessante, quem não sabe qual que é o assunto, do que se trata, dar uma olhada naquele vídeo. Então é o seguinte, né? Só para recapitular rapidamente o visão geral do vídeo passado sobre o guia do editor. Seria o que? O editor, né? Ele é a ferramenta que a Blizzard usa para fazer os mapas, tanto campanha quanto mapa corpo a corpo. Ele é disponibilizado para que os jogadores também usem. E daí façam os mapas arcades, né, que são os mapas não oficiais feitos pelos jogadores. E eu naquele vídeo eu falei, né, que bom, o editor é meio complicado de usar, então o guia vai ser bem extenso, bem longo, que não dá, que demora bastante pro cara aprender. Eu particularmente estou usando o editor há uns 3 anos mais ou menos e ainda tem muita coisa que eu ainda não sei fazer, e eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova cada vez que eu uso ele. E daí na aula passada eu falei um pouco aqui desses arquivos, essas funções aqui, e eu falei na questão aqui eu falei na questão dos tipos de mapa. Certo, então agora continuando dali em diante, né? A proposta aqui é o que? Eu vou inicialmente trabalhar. É que tem módulos, que seria o que? O módulo de terreno, módulo de ativadores e o módulo de dados. São os módulos principais. No início do guia eu vou trabalhar com o módulo de terreno, tá? Por causa que ele é o mais, vamos dizer que ele é mais intuitivo, ele seria o mais básico de se usar. Por quê? Porque o módulo de terreno tu vai usar ele tanto em mapas arcades quanto em mapas corpo a corpo. Enquanto que o módulo de ativadores e o de dados, tu praticamente não vai usar em mapas corpo a corpo, tu vai usar só em mapas arcade. Então a ideia seria o que? Começar com o módulo de terreno, que daí depois eu posso me aprofundar mais no mapa corpo a corpo e depois seguir com os mapas arcades que são mais avançados. Então para começar, né, a ideia aqui, eu não vou estar trabalhando diretamente com arcades ou mapa corpo a corpo, eu vou estar inicialmente só trazendo um guia para o pessoal ter uma noção de como é que mexe no editor. Daí depois os conceitos envolvendo o, essas duas vertentes de mapa, né, o arcade ou o corpo a corpo, fica para depois, vai ser uma outra questão. Porque eu acho que é interessante primeiro saber usar a ferramenta, né? Então para começar, os independências, que a gente vai avançar nessa outra questão que são as dependências. O que seriam isso, dependências? Aqui está dizendo void mode último. Adiciona padrão. Essas dependências são os dados, os arquivos que existe no StarCraft 2. Então aqui a gente tem
3 dependências do Wings of Liberty, 3 dependências do Heart of the Swarm, e agora, né, então depois do Legacy of the Void, foram adicionadas as 3 dependências do Void. E por último, na verdade são 4 dependências de cada um, eu me enganei, são 4 e não 3. E por último ainda tem a dependência de arte do Warcraft 3, que isso é uma adição que foi no ano passado, que a Blizzard adicionou, que eu achei bem interessante, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui do Warcraft 3. O que seriam isso? São os dados do jogo. Então, por exemplo, todos os dados que têm unidades de campanha, eles são dependências de campanha. Por exemplo, se a unidade apareceu, vamos dizer, no Wings of Liberty, ela está aqui nas dependências de liberdade e campanha. Se ela apareceu, por exemplo, é um modelo gráfico por exemplo, aqueles do Raynor conversando a Hyperion, esses modelos gráficos da história do Wings of Liberty, eles estão então aqui, ó, na dependência de história da liberdade, campanha. E se for então dados ou modelos gráficos, enfim, dados de jogo do multiplayer padrão, então eles estão aqui no liberdade em grupo mode ou liberdade mode. Por quê? O que seria isso? Esse mode normal, ele seria o que? Ele é a dependência padrão do jogo. Ele contém arquivos padrão do jogo a nível daquela expansão. Então, por exemplo, o Liberdade Mode, né, normal, ele contém os arquivos padrão do jogo até o Wings of Liberty. Daí, por exemplo, no Swarm Mode vai conter então os arquivos do Wings of Liberty e do Heart of the Swarm. E o Void Mode então contém dos 3. Por isso que a vantagem, né, o ideal seria então usar o do Void Mode, né, porque ele contempla todos, ao menos a maioria dos dados. Eu não sei se todos sem exceção, mas ao menos a maioria vai estar contemplado no Void Mode. O Void Multimode seria o que? Essas dependências estão adaptadas para o modo multiplayer. Esses dados estão adaptados. E daí nesse aqui da campanha e da história, então contém, por exemplo, aquelas unidades heróicas, que nem Kerrigan, Artanis, Nave Mãe Heróica, Hyperion, Zagara, sei lá, Nova, Tosh, essas unidades heróicas ali do StarCraft. E claro, lembrando que, por exemplo, aqui no Liberdade Campanha, não vai ter, por exemplo, a Kerrigan, o Artanis, que são então unidades que vieram nas outras expansões. Por exemplo, no caso aqui, campanha, Swarm Campanha, vai ter a Kerrigan, Zagara, Stukov, mas não vai ter o Artanis. Ou então então, por exemplo, o Carax, a Vorazun. Por isso que é sempre melhor então usar essas dependências aqui as últimas aqui do Legacy of the Void, porque de modo geral elas englobam tudo enquanto as outras não englobariam as outras expansões. Elas vão, por exemplo, aqui as do Heart of the Swarm englobam no máximo as do Liberty, né? Enquanto que as do Void englobam daqui pra cá, englobam tudo. Então, só que acontece, não dá pra usar, ao menos é desaconselhável que se use, por exemplo, Void Multi, essas do Multi com as de campanha. Por quê? Porque essas do Multi, elas adaptam os dados para o multiplayer, enquanto que essas aqui adaptam os dados para a campanha. Então o que acontece? Se você for usar todas as dependências, vai dar uma mensagem de erro dizendo que vai acontecer conflitos de dados. Então, para evitar conflitos de dados, o que você faz? Se você for fazer um mapa arcade, não usa o Void Multi,
E se for fazer um mapa corpo a corpo, não usa os de campanha, certo? E daí não dá problema. Aqui eu vou ter que salvar o jogo, então eu até vou criar isso daqui como um... Deixa eu ver... Salvar... Eu vou salvar como... Eu vou salvar aqui, que daí até inclusive eu pretendo usar esse mapa depois como mapa que eu vou usar nas outras aulas aqui no guia do editor. Então agora eu vou mostrar as dependências. Aqui tá só com as dependências do Void. Então só para vocês terem uma ideia, porque que eu vou adicionar mais dependências. Ó. Aqui tem só unidades, ó, as unidades do Legacy of the Void. Mas não tem heróis, ó, não tem os heróis, não tem poucos itens, tem definição, não tem nenhum, não tem personagem, não tem nada praticamente, eu só tenho as unidades mesmo e as estruturas. Por quê? Porque são os arquivos básicos do jogo. Agora, se eu ver aqui, ó, eu vou adicionar o que? Adicionar padrão e vou adicionar os da campanha, e da história. Ok, daí eu vou botar aqui, daí eu vou salvar. E aí vocês vão notar a diferença dos arquivos. Então o que vai acontecer agora? Vai acontecer o que? Deixa eu só carregar aqui. Tá indo ali. E aqui demora, tá? Por causa que tá alterando os dados do jogo. Então tem que ter um pouco de paciência aqui. Agora acho que já isso terminou. Bom, então agora, olha só, eu vou salvar. Aqui mudou a iluminação, mas vou deixar assim. Tá, e daí agora olha a diferença, ó. Adicionou muito mais unidades, ó, adicionou muitas unidades. Muitas unidades. Aqui tem todas as unidades da campanha, das 3 campanhas. Tem os heróis. Ó, os heróis das 3 campanhas. Estruturas da campanha. Tem definição, agora tem muito mais dados. Por quê? Porque eu adicionei... Os dados são aquelas dependências. Cada tipo de dependência representa um tipo de dado, de campanha, de multiplayer. Então agora, para começar, isso daqui foi a aula mais assim, uma pós-introdutória, vamos dizer assim, só para vocês saberem como que se adiciona esses dados aqui de dependência, né? Já que a ideia é o que? Como é entender como é que funciona o editor. E a gente vai começar com o módulo de terreno, né? É importante o que? É importante saber tudo que tem no editor. Então não adianta a gente começar a tentar compreender o editor só com as unidades do multiplayer. É importante então saber tudo que tem mesmo, tipo campanha, modo história. Por isso que eu coloquei aqui nas dependências para adicionar também aqui tanto do modo história quanto da campanha normal. Mas tem outra forma de adicionar, que isso que é uma coisa que vocês vão notar bastante no editor, que não tem só uma forma de usar o editor. Por exemplo, isso aqui é uma forma de adicionar dependências, mas se eu quisesse, por exemplo, eu podia começar um mapa novo, botar mapa arcade, próximo, e aqui, ó, antes de começar um mapa novo, eu posso colocar se eu quero adicionar quais dependências eu quero adicionar. Então, por exemplo, posso colocar Legacy of the Void em cuidados de campanha ou não. Se eu colocar em cuidados de campanha, é como se eu estivesse escolhendo então aqui nas dependências adicionar Void campanha. Se eu colocar aqui não, é como se eu estivesse deixando normalmente aqui no Void. Mas tem uma outra forma ainda de começar de mudar essas dependências aqui,
que é o que? Se eu quiser adicionar outras dependências além dessas aqui, eu boto personalizado, e daí eu boto modificar, adicionar padrão. Isso aqui vocês esqueçam, eu quero adicionar outros, aqui é uma outra questão. Pode adicionar padrão, e daí faço o mesmo processo que a gente fez antes, aqui nessa barra aqui de tarefas. Void mod, void campanha, história do void. Ou se for um mapa corpo a corpo, bota um void mod e void multi. E aí depois disso, ó, depois eu vou colocar assim, que vai ter mais dados, daí vocês colocam OK, próximo. Esperam preparar um novo documento, que vai aqui até rapidinho. Escolha o tamanho do mapa, ó. Eu geralmente coloco sempre o tamanho máximo, mas se for um mapa, dependendo do mapa, ali, se for um corpo a corpo, daí o tamanho já pode ser menor. Como geralmente eu faço arcade, eu coloco sempre no máximo, porque dá mais opções. Daí usar terreno, ó, habilitem aqui usar terreno. Vocês escolhem daí aqui qual tipo de terreno, de textura vocês querem, por exemplo, Ior, Brax Alpha, Cybros, Abrigos, Belshir, Coral, enfim, vamos deixar no... Vamos deixar em Agri aqui, céu. Vocês colocam OK e esperam a começar, né? Vai carregar aqui um pouco. E daí vocês abrem um mapa novo, ó, das dimensões que vocês quiserem, aqui ó, do tamanho que vocês querem. E com as dependências, olha só aqui, com as dependências que vocês escolherem, ó, com os heróis, com unidades de campanha, tudo direitinho. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, tá? Isso daqui vai contar como o guia geral, em que aqui basicamente a ideia é o que? Ensinar como usar as dependências, o que significa essas dependências, isso daqui que foi abordado, como mudar as dependências do mapa, né? E também falei para aprender como abrir então, né, mapas novos, como criar mapas novos, né? Que é aqui, mapas novos, faz esse processo aqui. Ou se só quiser modificar dependência sem criar um mapa novo, vai aqui em dependência, né, arquivo, dependência, e modifica como quiser. E depois, se quiser tirar as dependências, é só colocar aqui, ó, em apagar, seleciona a dependência e bota em apagar. Mas uma no mínimo vai ter que ficar, tá? Não dá para apagar todas, tem que ter no mínimo uma dependência. E basicamente é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, ali acharam um guia útil, deem um like, né? Inscrevam-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.